You got a boyfriend, a girlfriend, or whatnot? I'd rather not say. I get it. You get what? I get it. He's married. Are you kidding me? Chegou agora no Prime Video uma opção que prova que um roteiro bem feito, bem estruturado, ele não precisa de grandes cenários, grandes efeitos. Um bom diálogo e uma boa escrita de comunicação e interação entre personagens, você não precisa nem alterá-los de local. E é exatamente isso que nós vemos em Papai, filme que chegou no Prime Video, ele já está disponível para quem tem Prime Video. E além de eu falar desse filme, no final eu vou indicar vários filmes que tem essa pegada, que você tem uma comunicação tão forte, tão bonita, tão apaixonante, que você viaja com aquele personagem para onde ele for, para onde a fala dele for, para onde a atuação dele for. Porque eles estão num único local, que no caso é um táxi, ou um único bar, ou um colégio, ou uma sala. Vários desses filmes nós só temos uma única ambientação, mas a escrita é tão bem feita, a atuação dos atores é tão bem feita que você sai daquele local junto com eles, você fica imaginando a vida ou as histórias que eles estão contando. Você sai daquele local. E isso é a prova de que um roteiro bem feito, bem escrito, bem alinhado, boas escolhas para determinados papéis também é fundamental para você ter um bom filme, ter uma boa estrutura. E exatamente isso que a gente vê nesse filme, que não é um filme espetacular, mas é absurdamente interessante essa comunicação. Nesse filme nós acompanhamos a Gilly, que ela está chegando de viagem e ela pega um táxi. A Gilly é interpretada pela Dakota Johnson, acho que talvez seja a melhor atuação da Dakota Johnson, sem ser em papéis extravagantes, se é que vocês me entendem. Acho que nível de atuação realmente ela entregou talvez uma das melhores da carreira dela. E ela entra dentro do táxi e se encontra com Sean Penn, que na verdade é o Clark, ele está interpretando o Clark. Sean Penn, eu já falei que ele está na minha lista de top 10 atores que eu mais gosto, com maior nível de atuação, premiação. Para mim ele é um ator extraordinário, inclusive no ano passado ganha o Oscar de melhor ator coadjuvante em Uma Batalha Após a Outra. Sean Penn eu vou ter que gastar um vídeo inteiro aqui só para falar de Sean Penn, o quanto ele se descaracteriza, o quanto ele muda o personagem. É um ator extraordinário. E aí, ela chega de viagem, estava em Oklahoma, e ela chega de Oklahoma porque ela teve que fazer uma coisa muito pesada. E aí eles começam alguns diálogos, né? É aquele táxi que, se a gente for trazer para Uber, acho que todo mundo aqui já pegou um Uber que era assim, um cara que puxa assunto, bate papo, conta coisa íntima. Então ele é mais ou menos esse cara, ela não é tão assim. Só que eles acabam ficando presos por conta de um acidente que aconteceu. E aí eles ficam presos na rodovia. E o que eles vão fazer se não conversar muito para o tempo passar? E aí nós entramos em várias minúcias e dilemas da vida de ambos. De resumo dessa história nós temos um cara à frente extremamente experiente, com mais de 50 anos, e nós temos uma jovem, na casa dos 30. É uma pessoa que está na frente e a outra atrás. O que está na frente já perdeu o tempo antes de quem está atrás. Então ele tenta passar isso para ela. O segredo da vida é não perder tempo. Porque apesar dele ter identificado características boas nela, ele tenta alertá-la pelas informações que ele tem ali, porque ele é um cara muito experiente, pelas coisas que ele está vendo, por alguns detalhes e por algumas conversas que eles já tiveram, que ela é uma pessoa boa, mas que está perdendo tempo. E aí ele tenta alertar ela. E aí, conforme eles vão crescendo, existem muitos detalhes ali que são importantes e foram muito inteligentes da escolha do roteirista. O primeiro detalhe importante é ele elogiar o fato dela não ficar usando muito o celular. Porque a primeira coisa, quando a gente não quer ter um bom diálogo com alguém, ou com o motorista, a gente pega o celular e fica mexendo como se a gente estivesse ocupado. Às vezes a gente nem tá. Então ele faz isso para quebrar isso. Né? O Clark, ele fala para Gilly que ela é uma boa pessoa pelo simples fato dela não estar mexendo no telefone. Dá para ver que ela é uma pessoa que não é tão apegada e ligada a isso. E aí você já cria essa barreira e aí gera mais diálogo. Porque ela naturalmente ela se sente um pouquinho mal de ficar mexendo no telefone. O outro ponto que eu achei muito inteligente foi ele usar como argumento também de falar, cara, eu sou um taxista, você está entrando no meu táxi, você nunca mais vai me ver. Por que não você abrir para mim? Às vezes até para um psicólogo, a gente vai ter que lidar com aquilo dali de novo, com a nova percepção do psicólogo, falar algo. E ali você remove toda aquela marra de um natural narcisismo nosso,
de se preocupar muito com a nossa imagem, porque tudo que a gente conta, a gente se preocupa com a nossa própria imagem, que é a imagem que a pessoa vai ter sobre nós. E ali, até essa amarração, eles conseguem remover, porque ele é um taxista e ele nunca mais vai ser visto. Então, ela pode receber um conselho genuíno de alguém que veio na frente, já perdeu tempo, já desperdiçou a vida em muitos pontos, com ela que está vivendo aquilo ali. Então ela começa a abrir coisas da vida dela, coisas que ela está vivendo, ela está se envolvendo com uma pessoa que ela não deveria estar se envolvendo, e aí eu não vou abrir muito para que você possa ter também essa experiência, eu não gosto de dar muito spoiler, e aí ela começa a pedir conselhos sobre essa pessoa, e ele dá conselhos sobre isso, porque ele já fez esse tipo de coisa, e aí ela começa a entender e explicar os pontos dela. Eu achei muito inteligente isso, né, deles conseguirem quebrar esse elo nosso natural, que todo mundo tem um pouquinho desse narcisismo de se preocupar com a própria imagem, de idolatrar de uma certa forma a própria imagem. Que o outro tem uma percepção como nós queremos, e não o que realmente somos. E aquilo dali é quebrado por conta de um diálogo que acontece dentro de um táxi, uma pessoa que ela realmente nunca mais vai ver. Não preciso falar do Champagne, porque ele realmente é um cara absurdo, ele é um dos atores que eu sou mais fã. A Dakota Johnson cada vez mais vem saindo do papel que ela acabou ficando muito presa por ter vivido 50 Tons de Cinza e a sequência, e pelo papel também que ela fez em Madame T, que também é tenebroso, mas não só por conta dela, mas também por conta de todo o filme. E ela está conseguindo sair disso, e eu acho que esse foi um grande passo, trabalhar ao lado de um cara que é genial, que ele também te puxa para cima. Os atores, eles falam isso, quando você atua com um cara gigante, ele te puxa para cima, ele te obriga a ir para um novo nível. Isso em qualquer coisa, no esporte, no trabalho, em qualquer outra coisa. Vão aqui minhas recomendações de filmes que também acontecem a mesma coisa. A gente praticamente não sai de um local, mas a atuação e o diálogo são tão bons que você vai flutuando junto com os atores e junto com as histórias. How'd you meet your wife? She threw up in my cab. Classy. She was like a summer day, you know? Do you miss her? Vamos lá, peguei aqui e anotei algumas das recomendações que eu tenho para vocês. O primeiro que eu gostaria de recomendar é O Quarto de Jack. Eu não sei, mas acho que a maioria já deve ter visto. Mas é o filme que a Brie Larson ganhou. Brie Larson é a que fez a Capitã Marvel, né, lá dos Vingadores, é aquela atriz. Esse filme aqui é espetacular. Ele conta a história de uma mãe que foi raptada e está vivendo dentro de uma casa. Ela acaba tendo um filho com a pessoa que raptou. E eles vivem dentro desse único quarto, eles vivem dentro dessa realidade ali, onde ela criou um mundo inteiro para ele ali, e você vai com ela e com ele para esse mundo que ela criou para suprir toda a necessidade que o filho dela tem de viver o lado de fora, mas infelizmente ele é privado de ter isso, por conta do que foi citado anteriormente. O segundo são os dois primeiros da trilogia do Antes do Amanhecer, nível altíssimo do Ethan Hawke, espetacular esse filme, e essa comunicação, o 1, então, eu acho de um nível absurdo. Eles praticamente não fazem grandes coisas, mas são dois estranhos que se conhecem, é um romance, é uma paixão, e a comunicação deles é lindíssima. Eles conversam sobre várias coisas, onde você dá para entender muito bem como cada um se porta, o que cada um vê, o que cada um pensa, e é espetacular, e eles só vão ficar juntos no terceiro filme. Então, mas eu acho também que é um outro filme de comunicação espetacular. Puxando também, já que eu tô falando de Ethan Hawke, e o nome do meu filho também é Ethan, eu vou manter aqui. Blue Moon é um filme que ele também está dentro de um bar o filme inteiro. E ele é um músico, já é um cara renomado, mas ele é um cara muito peculiar, muito excêntrico, muito especial. Ele é diferente mesmo. E também é muito bonito, as comunicações são muito bonitas, é uma comunicação muito poética, diferente para a época também que ele está interpretando. Se eu não me engano, ele estaria na década de 50, 60. Eu achei espetacular, esse filme vi há pouco tempo também, está disponível na Max. Emendando também Poucos Ambientes. Temos O Homem nas Trevas. A primeira vez que eu vi esse filme eu fiquei muito, muito impactado. Eu não curto muito o final, mas, cara, é uma claustrofobia que você sente ali, porque são jovens que estão acostumados a invadir casas que são desprotegidas ou praticamente abandonadas, só que eles acabam invadindo a casa de um cara que é cego, só que ele é um ex-militar extremamente treinado, extremamente peculiar, o cara tem hábitos, é um cara extremamente regrado, e eles vão descobrindo coisas piores ainda estando nessa casa. O cara tranca a casa toda e apaga a luz, eles têm que lidar com esse cara que é um monstro, é um militar, é um cara treinado e no escuro. Então eu acho esse filme espetacular também. Não curto muito o final, mas eu curti muito essa ideia e essa pegada. Tem até o 2, inclusive, mas o 2 também não é tão bom, realmente. Eu acho que o 1 é melhor.
Seguindo aqui, nós temos O Culpado. E esse filme aqui eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a prestar atenção no Jake Gyllenhaal, porque aqui é só ele. É só ele, é só ele, é só ele. Pra quem não sabe, ele é um cara que ele. É o cara que recebe as ligações quando tem chamada pra polícia, resgate. É ele que fica ali no telefone. E aí ele fica no telefone o tempo inteiro com uma mulher que ela foi sequestrada ou raptada pelo marido, ou por alguém próximo, se eu não me engano. E você vai acompanhando ela o tempo todo. Se eu não me engano, ela tá na mala do carro, ela consegue acesso ao telefone, eles vão falando no telefone. E ele vai se entregando num nível na atuação ali, de entrega, que você tá o tempo todo olhando pra ele. Mas era como se eu também estivesse dentro da mala do carro. Não existe nenhuma cena de mala de carro dentro do carro do raptor, da mulher, do carro. Eu saí de dentro da delegacia, que seria a delegacia, que é onde ele tá, por conta da atuação de Jake Gyllenhaal e do roteiro do texto. E por último, o mais alto nível, o filme que assim, muita gente coloca ele em top 10, em top não sei o quê, mas é um filme muito antigo, mas eu achei muito interessante, eu assisti ele há pouco tempo também. Um filme de 1957, que é 12 Homens e uma Sentença. Ele se passa num único quarto, onde uma única sala onde os júris têm que decidir. E aí eles vão somando as informações que ele tem de todo o julgamento, e vários deles já têm uma decisão, e aí com o tempo eles vão mudando a decisão, e você vai se incomodando, e você vai se apegando aos personagens. Os personagens são muito marcantes. E é a prova de que um roteiro bem feito, bem estruturado, bem alinhado com o tema, bem estruturado, bem alinhado com as informações corretas, te leva para fora de uma sala, de um quarto, de uma mala de um carro, de um bar, seja lá do que for. Então são filmes que, desse jeito, você fica parado e ao mesmo tempo você viaja com a sua mente, com a sua imaginação, por conta da entrega e por conta da roteirização bem feita. E eu entreguei os que eu gosto, existem outros exemplos, mas eu entreguei aqui e preferi passar os filmes que eu curto. Para você que não conhecia Lemos a Cena, eu descobri que eu falo muito pouco meu nome, então meu nome é Eric Lemos, é um trocadilho, né? Lemos a Cena com meu sobrenome, Eric Lemos. Então a minha ideia aqui é ler cenas diferentes, passar as coisas de uma forma diferente, recomendações, se realmente o filme é bom ou não. A minha revolta vem dos caras que eles fazem aquelas narrações lindas do filme, como se, muitas das vezes, muitos filmes a ideia é boa, mas quando você entra e assiste o filme é uma bosta, o filme é ruim. Então eu não quero que você fique perdendo tempo com isso por conta de uma recomendação que você viu de um cara na internet só porque ele precisava de algum tipo de conteúdo para ser gerado. Então, a Lemos a Cena existe para isso. Se você gosta disso, ajuda meu canal, pelo amor de Deus, segue, compartilha, se inscreve, faz tudo o que tiver para fazer. E me fala se algum desses filmes você já viu, qual deles você mais viajou junto com o personagem que ele estava parado, mas você engatilhou e se conectou tanto com aquela história que você saiu completamente daquilo ali que estava sendo feito e visto. E aí você entra no campo da imaginação. De antemão, obrigado quem veio até o final, eu agradeço. Quem deixa like, quem compartilha, quem participa, eu agradeço sempre. Valeu!